Você consegue imaginar o que aconteceria se, em um dia comum, uma criança vivendo nas ruas encontrasse algo que pertence a uma das maiores estrelas do futebol mundial? Algo tão valioso, tão pessoal, que poderia mudar a vida dela para sempre? Pois foi exatamente isso que aconteceu. E o que esse menino pediu ao dono desse objeto, você não vai acreditar. Prepare seu coração, porque o desfecho dessa história é de arrepiar. Era uma tarde como outra qualquer para Thomas, um garoto que já conhecia a dureza da vida desde muito pequeno. Sem família, sem casa, sem esperança. Sua única companhia era o frio cortante que rasgava as ruas da cidade. E sua única meta do dia era conseguir algo para comer. Mas naquele dia, ele encontrou algo que mudaria o curso de sua vida. Uma carteira. Não era uma carteira qualquer. E dentro dela havia algo que o conectaria diretamente a uma das maiores estrelas que já pisaram nos gramados. Enquanto folheava a carteira, ele percebeu que não era algo simples. Fotos, documentos, dinheiro, mas não qualquer dinheiro. Havia algo especial ali, algo que o fez congelar. Ele não sabia ao certo de quem era, mas aquelas iniciais, aquelas imagens, tudo parecia indicar uma coisa. Aquilo pertencia a Neymar. O coração do menino disparou. Entre o medo de ser pego e a tentação de usar o que estava ali para, quem sabe, conseguir uma refeição decente, ele tomou uma decisão inesperada. Ele sabia que aquela carteira deveria voltar para o dono. Mas como um menino que vive nas ruas, sem recursos e sem acesso a nada, poderia encontrar alguém como Neymar? Foi então que algo aconteceu. Ele pediu ajuda a uma pessoa que ele via diariamente, mas que mal conhecia. Um senhor que passava todos os dias pela calçada onde Thomas costumava se sentar. Com a voz trêmula e segurando a carteira com cuidado, ele disse: "Você pode me ajudar a encontrar o dono disso? Eu acho que é de alguém muito importante. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina." O Senhor, impressionado com a honestidade do menino, resolveu ajudá-lo. Ele fez algumas ligações, tentou buscar informações, até que finalmente conseguiu um contato. A resposta veio mais rápido do que Thomas poderia imaginar. Neymar, ao saber do ocorrido, ficou emocionado e pediu que o menino fosse levado até ele. Mas foi o encontro entre esses dois que mudou tudo. Quando Tomás finalmente se encontrou com Neymar, ele fez um pedido que ninguém esperava. Com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula, ele não pediu dinheiro, não pediu fama, nem mesmo uma ajuda financeira. Ele simplesmente disse: "Por favor, me ajude a sair das ruas. Eu só quero uma chance de ter uma vida melhor, de não precisar passar mais noites com frio." Neymar, que já viu de tudo na vida, não conseguiu conter o choro. Ele percebeu que o que aquele menino precisava não era algo que o dinheiro pudesse resolver sozinho. Eu tenho esperança se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados. Tomás, que nunca teve ninguém para chamá-lo de filho, viu em Neymar não apenas uma figura pública, mas alguém que poderia entender sua dor. E Neymar, tocado pelo pedido sincero, decidiu fazer mais do que devolver algo que já era dele. Ele decidiu dar ao menino algo que ele nunca teve: um futuro. Mas o caminho até essa decisão foi repleto de emoções, dúvidas e surpresas. Eu confio em Deus. Se você acredita que o melhor ainda está por vir. O impacto desse encontro começou a ecoar de formas inesperadas. Neymar não apenas levou Tomás para sua casa, mas também começou a mobilizar pessoas e recursos para garantir que aquele menino não apenas tivesse o básico, mas uma nova vida. A transformação de Thomas não foi imediata, mas o que aconteceu a seguir prova que milagres podem acontecer nas situações mais improváveis. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. E é aqui que a história ganha um significado ainda mais profundo. Por que será que Thomas encontrou aquela carteira? Será que foi obra do acaso ou um sinal de que algo maior estava em ação? Enquanto o menino dava seus primeiros passos rumo a uma vida diferente, Neymar também se questionava sobre o impacto que aquele encontro teria em sua própria vida. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Enquanto Tomás
Tomás dava seus primeiros passos em direção a uma vida diferente, Neymar não conseguia tirar da cabeça o impacto daquele encontro. Ele havia conhecido milhares de pessoas ao longo de sua carreira, mas nenhuma história tinha tocado seu coração como aquela. Não era apenas sobre devolver uma carteira ou ajudar um menino em situação de rua. Era sobre algo muito maior. Era sobre propósito, sobre enxergar alguém que o mundo todo preferia ignorar. Mas por que Thomas? Por que justo ele? Esse menino que poderia ter usado o dinheiro da carteira para comprar comida, roupas ou até mesmo desaparecer sem deixar rastros, escolheu o caminho mais difícil, devolver aquilo que não lhe pertencia. Você já parou para pensar no que faria no lugar dele? Escolheria o caminho da honestidade, mesmo sabendo que não receberia nada em troca? Esse é o tipo de decisão que separa pessoas comuns de almas extraordinárias. Thomas não sabia, mas sua escolha de fazer o certo o colocaria em um caminho completamente novo. Porém, essa decisão não veio sem desafios, porque mesmo após o encontro emocionante com Neymar, o mundo ao redor não mudou. O frio continuava lá, a fome continuava lá. E mais do que isso, o sentimento de não pertencer a lugar algum ainda machucava Thomas profundamente. Declare eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você já se sentiu assim? Como se, por mais que você tentasse fazer o certo, a vida insistisse em te derrubar? Thomas sabia exatamente como era essa sensação. Mesmo com a ajuda inicial de Neymar, ele ainda enfrentava a dura realidade de ser um menino sem lar, sem família e sem um destino claro. Mas o que ele não sabia era que tudo isso fazia parte de algo muito maior. Enquanto Neymar mobilizava sua equipe para ajudar Tomás, ele começou a refletir sobre sua própria infância. Não era uma história de rua, mas também não foi fácil. Neymar sabia o que era lutar contra as adversidades, ser desacreditado, ser visto como alguém que não chegaria longe. E talvez por isso, ele sentisse uma conexão tão forte com aquele menino. Mas para ajudar Tomás, ele precisaria mais do que dinheiro ou influência. Ele precisaria de fé. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp. Enquanto isso, Tomás enfrentava outro dilema. Como confiar em alguém novamente? Depois de uma vida inteira de rejeições e traições, ele tinha medo de acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Já sentiu isso? Aquele medo de que, se você baixar a guarda, será machucado de novo? Esse é o tipo de dor que não se cura da noite para o dia. E Thomas, apesar de sua coragem, ainda carregava as marcas de uma vida de sofrimento. Mas foi nesse momento que algo aconteceu. Neymar, em um gesto que surpreendeu a todos, decidiu levar Thomas para sua casa, não apenas como um ato de caridade, mas como um compromisso de oferecer a ele algo que ninguém jamais havia dado: um lar. Não era apenas sobre abrigá-lo, era sobre mostrar que ele merecia ser amado, que ele tinha valor. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Mas as coisas não foram fáceis no começo. Thomas, acostumado a viver nas ruas, teve dificuldade em se adaptar. Ele não sabia como lidar com a bondade das pessoas ao seu redor, nem como aceitar que, pela primeira vez, alguém estava realmente preocupado com ele. E Neymar, por sua vez, também enfrentava críticas. Algumas pessoas questionavam suas intenções, dizendo que tudo aquilo era apenas uma jogada de marketing. Essas dúvidas e questionamentos poderiam ter desmotivado qualquer um, mas Neymar sabia que, quando você faz algo com o coração, as opiniões alheias não importam. Ele estava determinado a mostrar ao mundo que a bondade ainda existe. E foi essa determinação que começou a transformar não apenas a vida de Thomas, mas também a forma como outras pessoas enxergavam a situação de crianças em situação de rua. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você já percebeu como, às vezes, as coisas mais difíceis da vida acabam sendo os maiores instrumentos de mudança? Thomas, que havia começado essa história como um garoto invisível para o mundo,
agora se tornava o centro de uma campanha global. Neymar decidiu usar sua influência para chamar a atenção para o problema das crianças abandonadas, e Tomás se tornou o símbolo dessa luta. Mas mesmo com toda essa visibilidade, Tomás ainda enfrentava seus próprios demônios. O medo do abandono, a sensação de não merecer tudo aquilo que estava acontecendo, esses sentimentos ainda o acompanhavam. E talvez você também já tenha sentido algo parecido. Aquele pensamento de que você não é bom o suficiente, de que não merece as coisas boas que acontecem na sua vida. Mas sabe o que Tomás descobriu? Que esses pensamentos não precisam definir quem você é. Que mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma saída. E essa saída começa quando você escolhe acreditar. Acreditar que Deus tem um plano, que nada acontece por acaso e que as maiores transformações da vida começam nos momentos de maior dor. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. E enquanto Thomas lutava contra seus medos, Neymar continuava ao seu lado, mostrando que a verdadeira força está na união. Que quando as pessoas se juntam para fazer o bem, não há limite para o que pode ser alcançado. E sabe o que é mais incrível? Essa história ainda não terminou. Porque Thomas, que começou como um menino invisível, agora tem a chance de mostrar ao mundo que milagres acontecem. E é por isso que você precisa ficar até o final. Porque o que aconteceu depois desse encontro vai mexer ainda mais com o seu coração. Vai te fazer refletir sobre sua própria vida, suas próprias escolhas e sobre o que realmente importa. Então, respire fundo e prepare-se, porque o melhor dessa história ainda está por vir. Thomas nunca imaginou que sua vida mudaria de forma tão drástica em tão pouco tempo. Ele, que passou anos acreditando que ninguém se importava, agora estava no centro das atenções de algo muito maior do que ele podia compreender. Mas por mais que Neymar estivesse disposto a ajudá-lo, o menino ainda carregava um peso enorme. Algo dentro dele insistia em dizer que aquilo era bom demais para ser verdade, que tudo aquilo era passageiro e que ele voltaria para as ruas. Você já sentiu esse tipo de medo? Aquela voz interna que insiste em te lembrar das suas cicatrizes, mesmo quando o mundo ao seu redor tenta te oferecer uma nova chance? Esse tipo de pensamento começou a assombrar Tomás. Ele tinha medo de se apegar, medo de acreditar que as coisas poderiam dar certo, porque a decepção sempre foi uma constante em sua vida, e não era para menos. Afinal, quantas vezes você já confiou em algo ou alguém e acabou com o coração partido? Quantas vezes acreditou que a vida finalmente seria diferente, apenas para ser puxado de volta para o mesmo lugar de dor e desespero? É esse medo que paralisa, que impede as pessoas de se abrirem para novas possibilidades. Enquanto isso, Neymar estava determinado a provar para Tomás que ele não estava sozinho. Ele sabia que dinheiro não era suficiente para curar as feridas de uma vida inteira de abandono. Ele sabia que Tomás precisava de algo muito mais profundo. Precisava sentir que era amado, que era importante, que tinha um propósito. E Neymar também sabia que isso não seria fácil. Thomas não era apenas um menino que havia encontrado uma carteira. Ele era o reflexo de milhares de crianças esquecidas que lutam todos os dias para sobreviver em um mundo que as ignora. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp, mas o que ninguém esperava era o que aconteceu depois. Em um momento de desespero, Tomás revelou algo que Neymar jamais imaginaria. Ele contou que durante anos acreditou que sua vida não tinha valor, que ele estava condenado a desaparecer como tantas outras crianças. Ele contou que algumas noites chegou a questionar se valia a pena continuar lutando. E essa confissão, tão crua e dolorosa, foi o que realmente tocou Neymar. Porque no fundo, quem nunca questionou seu valor em algum momento? Quem nunca olhou para o espelho e se perguntou se realmente importa? Esse foi o ponto de virada. Neymar decidiu que não seria apenas um apoio passageiro na vida de Thomas. Ele queria ser a prova viva de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, existe esperança. E foi assim que ele começou a ensinar a Thomas uma lição que poucos têm a oportunidade de aprender, que as cicatrizes não definem
quem você é, que por mais difícil que tenha sido o passado, você sempre pode escolher um novo caminho. Declare: eu tenho esperança. Se acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados. Mas essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Thomas ainda tinha que enfrentar seus próprios demônios. Ele precisava aprender a confiar novamente, a acreditar que era digno de amor e cuidado. E Neymar, por sua vez, também teve que lidar com desafios. Ele sabia que sua escolha de ajudar Thomas seria criticada por alguns, que haveria aqueles que questionariam suas intenções. Mas ele estava disposto a enfrentar tudo isso, porque no fundo ele sabia que o que estava fazendo era muito maior do que ele mesmo. E foi nesse processo que algo incrível começou a acontecer. Thomas, que antes era apenas um garoto perdido, começou a se transformar. Ele começou a acreditar que sua vida tinha valor. Começou a ver que ele não estava sozinho, que existiam pessoas que realmente se importavam. E mais do que isso, ele começou a perceber que sua história podia inspirar outras pessoas, que talvez sua dor não fosse em vão. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Mas o caminho ainda era longo. Thomas sabia que não bastava apenas querer mudar. Ele precisava enfrentar seus medos, suas inseguranças e o peso de um passado que ainda o assombrava. E Neymar, ao seu lado, continuava a lembrar-lhe que ele era capaz, que ele tinha forças dentro de si que nem mesmo sabia que existiam. E talvez você também precise ouvir isso hoje, que por mais difícil que pareça, você é mais forte do que imagina. Que mesmo nas situações mais sombrias, há uma luz esperando para brilhar. E essa luz começou a brilhar para Tomás. Ele começou a perceber que sua história não era apenas sobre dor e sofrimento, mas também sobre resiliência, coragem e esperança. Ele começou a enxergar que, por mais difícil que fosse o passado, o futuro ainda estava em suas mãos. E aos poucos, ele começou a acreditar que podia construir algo novo, algo que ninguém jamais poderia tirar dele. Deixe eu confio em Deus, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais surpreendente. Porque o que Neymar fez por Tomás não parou ali. Ele começou a usar sua influência para criar um movimento, para chamar atenção para a situação de milhares de crianças que vivem nas ruas. E Thomas, que antes era apenas mais um menino invisível, tornou-se o símbolo de algo muito maior. Ele se tornou a prova viva de que mesmo nas piores circunstâncias é possível encontrar um novo caminho. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Que por mais difícil que seja a sua situação, por mais que pareça que não há saída, sempre há uma chance de recomeçar, sempre há uma esperança. E essa esperança pode vir dos lugares mais inesperados. Pode vir de uma pessoa que você nunca imaginou que se importaria, de um gesto de bondade ou até mesmo de algo que parece um milagre. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. E essa história ainda não terminou. Porque o que aconteceu depois desse encontro é algo que vai te fazer acreditar que milagres são reais, que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando por nós. Então, continue aqui, porque o que aconteceu depois é algo que você precisa ouvir, algo que vai tocar o seu coração e te lembrar que por mais difícil que seja o caminho, você nunca está sozinho. O que aconteceu depois do encontro entre Thomas e Neymar foi algo que nem mesmo as mentes mais otimistas poderiam prever. Thomas, que antes era um garoto invisível para o mundo, passou a inspirar milhares de pessoas. Mas não foi um caminho fácil. No fundo, ele ainda carregava o medo de que tudo aquilo pudesse desmoronar de uma hora para outra. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que quando algo bom acontece, é apenas uma questão de tempo até tudo dar errado de novo? Esse medo era uma sombra constante na vida de Thomas. Apesar de todas as mudanças, ele ainda era assombrado pelas noites solitárias nas ruas, pelo frio que parecia cortar até os ossos, pela fome que o fazia pensar que não conseguiria sobreviver até o dia seguinte.
Esses traumas não desaparecem da noite para o dia. Eles permanecem sussurrando dúvidas, tentando convencer você de que não merece ser feliz. E talvez você saiba exatamente como é viver com esses pensamentos. Neymar sabia disso. Ele sabia que não bastava dar um teto, comida ou roupas. Ele sabia que Tomás precisava de algo mais profundo, cura. Mas como você cura uma alma tão machucada? Como você ajuda alguém a acreditar que merece ser amado, que merece uma segunda chance, quando tudo ao seu redor sempre disse o contrário? Neymar estava disposto a descobrir. Ele não via Tomás apenas como um menino em necessidade, mas como uma oportunidade de mostrar ao mundo o que o amor e a compaixão podem fazer. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp. Foi então que algo inesperado aconteceu. Tomás começou a abrir seu coração. Ele contou a Neymar sobre os momentos mais difíceis de sua vida, sobre as vezes em que achou que não aguentaria mais, sobre as vezes em que gritou por ajuda e ninguém veio. Ele falou sobre o medo de confiar, sobre o medo de acreditar que as coisas poderiam melhorar. E Neymar ouviu. Ele não tentou corrigir ou minimizar a dor de Tomás. Ele apenas ouviu. E às vezes é disso que as pessoas precisam, de alguém que realmente as ouça, sem julgamento, sem pressa. Você já teve alguém que te ouviu assim? Alguém que realmente se importou com o que você tinha a dizer? Que não te interrompeu? Que não tentou te convencer de que sua dor era pequena? É raro, não é? E talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem perdidas, porque ninguém nunca as ensinou que suas emoções importam, que sua dor é válida. Tomás nunca teve isso antes. E pela primeira vez, ele começou a acreditar que talvez, só talvez, ele não estivesse sozinho. Declare: eu confio em Deus, se acredita que o melhor ainda está por vir. Mas a jornada estava longe de terminar. Tomás ainda precisava enfrentar muitos desafios. Ele precisava aprender a lidar com o medo de que tudo aquilo fosse tirado dele. Ele precisava aprender a confiar, a se abrir para as pessoas, a aceitar que merecia ser feliz. E Neymar, por sua vez, precisava encontrar uma maneira de equilibrar sua própria vida, seus compromissos e sua nova missão de ajudar Tomás. Foi então que Neymar tomou uma decisão que mudou tudo. Ele decidiu que Tomás não seria apenas um projeto. Ele decidiu que Tomás faria parte de sua família. Essa decisão não foi fácil. Havia críticos por todos os lados. Pessoas dizendo que Neymar estava indo longe demais, que ele deveria deixar isso para os profissionais. Mas Neymar sabia que, às vezes, o que as pessoas precisam não é de mais um sistema, de mais uma instituição. Elas precisam de amor. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E foi esse amor que começou a transformar Tomás de dentro para fora. Ele começou a perceber que não era mais aquele menino invisível, que sua história tinha um significado, que ele tinha algo a oferecer ao mundo. Ele começou a se abrir para a possibilidade de um futuro, algo que ele nunca tinha imaginado antes. Mas isso não significa que foi fácil. O caminho da cura é longo e cheio de obstáculos. E talvez você também esteja enfrentando seus próprios obstáculos agora. Talvez você sinta que está preso em um ciclo de dor, que não importa o que faça, as coisas nunca mudam. Mas sabe o que a história de Tomás nos ensina? Que mesmo nas situações mais sombrias, sempre há uma saída. Que por mais difíceis que as coisas pareçam, você nunca está sozinho. Declare: eu tenho esperança, se acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados. Foi nesse momento que Tomás começou a perceber algo que mudaria sua vida para sempre. Que ele não era definido pelo seu passado, que por mais que tivesse sofrido, ele podia escolher um novo caminho. E sabe o que é mais incrível? Ele começou a usar sua história para inspirar outras pessoas. Ele começou a falar sobre sua dor, sobre suas lutas, sobre sua transformação. E ao fazer isso, ele começou a curar não apenas a si mesmo, mas também as pessoas ao seu redor. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Neymar, inspirado pela coragem de Tomás, decidiu criar um projeto para ajudar outras crianças em situação de rua. Ele sabia que não podia mudar o mundo sozinho, mas também sabia que podia fazer a diferença na vida de alguém,
assim como fez na vida de Tomás. E esse projeto, que começou pequeno, começou a crescer. E antes que percebesse, Neymar havia criado algo que tocaria milhares de vidas. Declare amém. Eu creio, se confia no plano divino que está por vir. E você? Já parou para pensar no impacto que sua vida pode ter? Já parou para pensar que, mesmo nas situações mais difíceis, você tem o poder de mudar não apenas sua história, mas também a história das pessoas ao seu redor? Essa é a grande lição que Thomas nos deixa. Que por mais escuro que o caminho pareça, sempre há uma luz. E essa luz, muitas vezes, começa dentro de nós. E sabe o que é mais incrível? Essa história ainda não acabou. Porque o que Thomas fez depois e o impacto que sua transformação teve é algo que você precisa ouvir. É algo que vai tocar o seu coração de uma maneira que você nunca imaginou. Então, continue aqui, porque o melhor ainda está por vir. E assim, a história de Thomas e Neymar não é apenas sobre um encontro inesperado, mas sobre o impacto que uma escolha pode ter. É sobre como uma atitude de honestidade, fé e coragem pode transformar não apenas uma vida, mas milhares ao redor do mundo. Thomas poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas optou por fazer o que era certo. E Neymar, por sua vez, decidiu que sua influência e recursos tinham um propósito maior: fazer a diferença. Mas agora a pergunta mais importante é: o que você pode fazer a partir dessa história? Será que existem pessoas ao seu redor que precisam de uma mão amiga, de uma palavra de encorajamento, ou até mesmo de um gesto simples, mas cheio de amor? Talvez você esteja esperando por um sinal, algo que te mostre que ainda há esperança, que ainda há razões para acreditar. E talvez essa história seja o sinal que você precisava. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém. Não deixe que ela fique guardada só para você, porque histórias como essa têm o poder de inspirar, de trazer esperança e de mostrar que, por mais difícil que a vida pareça, existe sempre um caminho, uma luz, uma chance de recomeçar. Escreva nos comentários: eu creio, se você acredita no poder transformador do amor e da fé. E lembre-se, por mais escuro que seja o momento, Deus nunca te abandona. Ele sempre tem um propósito maior para a sua vida. Obrigado por estar aqui, por ouvir até o final e por abrir o coração para essa mensagem. Que ela te inspire a acreditar que o melhor ainda está por vir. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima. E não se esqueça, o bem sempre encontra um caminho.